caros formandos e caras formandas do curso de pós-graduação em formação para docência no ensino superior da Universidade Católica de Cabo Verde, a Católica. É com muito prazer que o professor Florencio e eu, Marcelo Galvão, damos início hoje a uma série de videoaulas relacionadas ao módulo 2 deste curso. O professor Florencio e eu temos estado bem sintonizados desde o início da programação dos módulos e somos responsáveis pela sua condução. Segundo módulo, hoje começamos, portanto, a falar da prática pedagógica, que é a primeira unidade curricular deste módulo. Escolhemos para o tema de hoje, desta primeira videoaula, considerações iniciais sobre a prática docente como prática pedagógica. Todos vocês, formandos e formandas, foram informados, estão sabendo que houve um problema que implicou, portanto, a reformulação da programação deste módulo, desta segunda parte do curso, que é constituído por 3 unidades curriculares, como já falamos. A primeira é a prática pedagógica, a segunda é a observação da prática pedagógica e a terceira é o projeto de intervenção pedagógica. Este módulo, portanto, foi reorganizado, não é? E as sessões de videoaula, né, serão disponibilizadas no Moodle da escola universitária. Os textos básicos e complementares que dão suporte a esta e às demais apresentações também serão disponibilizados, além, evidentemente, da avaliação de desempenho de vocês, formados e formadas, que será feita também no Moodle, através de suportes vários, né, e fóruns de discussão. Mas gostaríamos de frisar que isto será de forma assíncrona, flexível, permitindo que cada um de vocês e cada uma de vocês possa, a seu tempo, à sua hora, no seu ritmo de aprendizagem, preparar-se, não é? Assimilar os conteúdos, assistir às videoaulas, pensar, estudar e pesquisar, tendo em vista a submissão posterior ao processo avaliativo. O módulo contempla uma preocupação importante, que é integrar efetivamente todas as unidades curriculares, as 3, sendo que a terceira, que é o projeto de intervenção pedagógica, é a convergência das 2 anteriores. Como é que nós podemos compreender a prática docente como prática pedagógica? Segundo Fernandes, 1999, autora citada por De Lima Verdun, 2013, prática pedagógica é uma prática intencional de ensino e aprendizagem, não referente à questão didática ou às metodologias de estudo, portanto, não só referente, né, não só requerendo atenção à questão didática e às metodologias de estudo e de aprendizagem, né, mas articulada à educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica e social datada e situada numa relação dialética entre prática e teoria, conteúdo e forma, e tendo em vista perspectivas interdisciplinares. A prática pedagógica como sendo intencional, não é? Quer dizer, então, que ela é movida em direção a um propósito, ela não é realizada ao acaso, ela é pensada, ela é refletida, ela é planificada, ou como se diz no Brasil, ela é planejada. Como prática social, relacionada ao ensino e à aprendizagem, a prática pedagógica é, então, um conjunto de ações realizadas em contexto educacional envolvendo
interação entre professor, por um lado, não é? Enquanto profissional da educação, queremos enfatizar isso desde agora, porque tratar do professor como profissional é um assunto que vai nos acompanhar nas próximas videoaulas. Então, essas ações são realizadas em interação entre, por um lado, o professor e, por outro, os alunos, os seus alunos. Por isso que é uma prática social. É orientada por conhecimentos, tá? Sempre em referência à realidade, ao tempo em que os conhecimentos são produzidos no contexto educacional. Portanto, os conhecimentos são relativos, não é? Dizem respeito à realidade, são relativos à realidade e à época histórica de sua produção, o que os torna, evidentemente, conhecimentos, portanto, não absolutos, conhecimentos passíveis de reformulação constante. É uma prática realizada numa relação dialética entre o saber fazer e o conhecer. O saber fazer aqui é entendido como conjunto de competências, é o lado prático do conhecimento, e o conhecer é o aspecto teórico. Então, o saber fazer e o conhecer, portanto, tem uma relação dialética, são de um lado, o saber fazer determina o conhecer, e, por outro lado, o conhecer determina o saber fazer. São ambos determinados e determinantes. Então, em resumo, podemos dizer que o processo, que a prática pedagógica é um processo que envolve a atuação do professor desde a pesquisa inicial, desde quando ele se engaja nas tarefas relacionadas com a preparação de suas aulas, até a etapa final, que é, de fato, a etapa em que o professor avalia, né, a aprendizagem, o desempenho do aluno, que lhe dá um retorno, um feedback, né, acerca do êxito ou fracasso do ensino, do processo de ensino. Então, a prática pedagógica, portanto, corresponde a um conjunto de etapas formuladas pelos professores para o exercício de suas funções profissionais. O primeiro tópico desta videoaula diz respeito aos casos de ensino. A organização desta unidade curricular, e particularmente desta primeira videoaula, pensamos, né, que seria interessante trazer para vocês, formandos e formandas, a noção, né, a ideia, né, o que caracteriza os chamados casos de ensino como instrumentos da prática docente. Os casos de ensino são, um dos diversos tipos de metodologias ativas, né? Ou seja, nas disciplinas teóricas que já cursaram, certamente discutiram amplamente as metodologias ativas, que hoje são um imperativo categórico de utilização nas salas de aula, considerando que nós estamos hoje num momento, portanto, de império das tecnologias de informação e comunicação, e um momento que exige, portanto, novas tecnologias, novos instrumentos de trabalho na educação. Como instrumentos pedagógicos, né, que são, os casos de ensino são úteis para ajudar os professores na prática de processos de análise, resolução de problemas e tomada de decisões, é o que o professor faz, não é? No que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem. São ferramentas para a formação docente, é o que vocês estão fazendo, vocês estão no processo de formação, mas eu quero chamar a atenção, formação, vamos dizer assim, em termos formais. Mas por quê? Porque vocês já são professores, vocês já têm atuação em sala de aula, já têm experiência, uns provavelmente mais do que outros, né? Vocês estão num processo, vocês estão, portanto, respondendo a uma exigência da instituição, que, por sua vez, é uma exigência da legislação educacional cabo-verdiana e de outros países também, que os professores do ensino superior precisam passar pela formação pedagógica.
Portanto, os casos de ensino são importantes para a atuação docente, são importantes para o processo de formação docente, inclusive para a investigação, tá, dos processos formativos do professor. Estamos enfatizando isso aqui porque, quem sabe, vocês não possam se interessar, quem sabe vocês venham a se interessar em eleger a formação docente, a formação de professor e a investigação de processos formativos como questões a serem discutidas, a nortearem os trabalhos de vocês no âmbito do projeto de intervenção. São documentos, né? Casos de ensino são documentos, né? Documentos descritivos de situações ou eventos escolares reais. Não são eventos ou situações escolares fictícias ou inventadas. São reais, podendo ser elaborados, esses casos, por professores. Não necessariamente, mas podem também ser elaborados por professores para utilização como ferramentas no ensino e na investigação. Bom, como se referem a situações de problema, não é? A eventos escolares, então, os casos de ensino são documentos que têm narrativas, né, de episódios escolares. Tá? A grande vantagem, né, dessas narrativas é que permitem que o professor reflita sobre a sua prática. Refletindo sobre a sua prática, como dizem vários autores que estudam os processos reflexivos do professor, tanto refletindo sobre a sua prática, conseguem, né, podem conseguir aprimorá-la, devem tentar aprimorá-la e assim, então, se desenvolverem como profissionais. Qual é a constituição, como é que são constituídos os casos de ensino, qual é a sua estrutura e qual é a sua importância? Os casos de ensino são constituídos por duas partes. A primeira parte, que é uma parte descritiva de uma situação específica, uma situação de problema, tá certo? Que contém um dilema, tá certo? Que, por sua vez, pode estar associado a um problema, tá? A uma estratégia de crescimento ou de desenvolvimento do professor no campo do ensino e da aprendizagem. Bom, vocês podem agora refletir comigo o que é um dilema. Né? Graças ao conhecimento, tá, que a filosofia nos fornece sobre o dilema, entendemos o dilema como uma determinada situação, não é, concreta, que gera a necessidade, né, ao indivíduo que enfrenta o dilema, gera a necessidade de escolher entre duas saídas. Tem que escolher uma de duas saídas. Por exemplo, a saída A e a saída B são igualmente, são saídas contraditórias, certo? E são saídas igualmente insatisfatórias. Por uma das duas, ou as duas serem saídas, tem que se escolher uma. Por serem as duas saídas contraditórias e insatisfatórias, logo, a decisão por uma delas gera, ou pode gerar, aquilo que os autores chamam de uma tensão dramática, que tem que ser aliviada, tem que ser resolvida. Tá? As notas de ensino, portanto, constituem textos, né, cujo objetivo é orientar o professor na análise do caso do contexto educacional. Tá? Então, se a primeira parte dos casos de ensino é um texto que descreve uma situação específica, real, tá certo? Com um problema, né, com um dilema, que tem que ser resolvido, a segunda parte das notas dos casos de ensino é formada, a segunda parte é constituída de notas de ensino, que também são um texto, ou textos, né, que orientam o professor na análise do caso no contexto educacional. Este é o papel, este é o objetivo, esta é a serventia das notas de ensino.
A estrutura dos casos de ensino é, segundo Domingues, Sarmento e Mizukami, tá? A estrutura é composta de narrativas, tá? De episódios que dão visibilidade às vivências dos professores, os quais, ao analisar os episódios ou construí-los, revivem experiências. Vejam a riqueza dos casos de ensino para que os professores possam reviver, primeiro, ter visibilidade, conseguir dar visibilidade às suas vivências, tá? E reviver também essas experiências, né? E estabelecer processos reflexivos e relações entre a teoria e a prática. Então, a literatura que fala sobre processos reflexivos dos professores é uma literatura vasta, muito, muito rica, e, portanto, ela considera a necessidade de o professor refletir sobre a sua prática. Qual é a necessidade do professor refletir sobre a sua prática? É porque, refletindo sobre a sua prática, o professor consegue ter consciência de erros e acertos havidos, né, ao longo da sua atuação, e, inclusive, podendo corrigir esses erros, né, e evitar que aconteçam de novo, né, e melhorar a sua atuação. Mizukami, 2000, citada por Domingues, Sarmento e Mizukami, 2012, resume os casos de ensino como narrativas que têm um enredo, portanto, um começo, meio, fim, e talvez uma tensão dramática, a qual já fizemos referência, que deve ser resolvida, deve ser aliviada. Pensemos, hipoteticamente, no caso de um professor ou de uma professora engajada no ensino nos anos iniciais, por exemplo, a alfabetização, que se sente frustrado ou frustrada por não conseguir ensinar conteúdos básicos de matemática aos seus alunos. A literatura sobre aprendizagem de conteúdos básicos de matemática revela que, em muitas situações, o problema de assimilar, né, de adquirir conceitos básicos em matemática, tem a ver com a questão de como os comandos, né, dos exercícios, né, os comandos são escritos. Muitas vezes os alunos não têm a compreensão adequada desses comandos. A literatura fala sobre isso. Então, é uma questão linguística, uma questão de língua, não é? Muito bem. E há situações em que esse problema tem a ver com a falta de conhecimentos prévios, pré-requisitos, sobre, por exemplo, a noção, o chamado conceito de número. As pesquisas que se debruçam sobre a formação de conceitos ou conceito de números, as pesquisas indicam, mostram que conceituar número, adquirir conceito de número, significa formar uma rede de relações de equivalência entre as diversas dimensões que caracterizam o número. Por exemplo, o número 3, não é? Uma das dimensões do número 3 é a sua representação gráfica, não é? A forma, né, como se escreve, né, como se representa graficamente 3, é muito diferente da forma como se representa graficamente 5, 7, 9, por aí vai. Então, a representação gráfica do número 3 é uma das suas dimensões. Mas adquirir, né, portanto, assimilar, né, esta representação gráfica não é suficiente para se dizer que uma criança, né, em processo de alfabetização, adquiriu o conceito do número 3. Não. É preciso que a criança adquira, esteja exposta, né, portanto, assimile outras dimensões relacionadas à representação gráfica. Então, o desenho de 3, né, do número 3, tá, tem que estar relacionado com o som, né, essa dimensão sonora de 3, tem que estar relacionada também a esta representação gráfica a outras dimensões, como, por exemplo, a quantidade a que o número 3 se refere. Essa representação da quantidade
também pode ser gráfica ou não. Podemos pegar 3 bolinhas, e associar ao número 3. Podemos desenhar 3 bolinhas e associar as 3 bolinhas ao número 3. Podemos falar 3 bolas ou 3 bolinhas e associar essas bolinhas faladas, essa dimensão falada, ao algarismo, ao dígito 3. Então, vejam que essas dimensões todas se relacionam, se conjugam e fazem parte de uma rede de relações de equivalência. Ainda sobre as narrativas que constituem os casos de ensino, Alarcón, Isabel Alarcón, 2005, citada por Domínguez, Sarmento e Mizucami, 2012, diz que as narrativas dos casos de ensino são elaboradas ou trabalhadas com o objetivo de darem visibilidade ao conhecimento que lhes é subjacente. São particulares, específicas, não são narrativas genéricas, mas são particulares. São narrativas que colocam os eventos num referencial temporal e espacial, portanto, são localizadas e situadas, refletindo os contextos sociais e culturais nos quais cada evento narrado, nos casos de ensino, tem a sua ocorrência. O que é que as narrativas dos casos de ensino revelam? Uma multiplicidade de aspectos, os motivos, por exemplo. Quais são os motivos que levam um professor ou uma professora a se dedicar ao ensino, a tarefa de ensinar, essa nobre tarefa que muitos chamam de tarefa missão, e de fato Quais são as concepções que um professor ou uma professora tem a respeito dos processos de ensino e aprendizagem? Essas concepções, elas podem refletir a forma pela qual o professor ou o professor atua. Quais são as necessidades que um professor ou uma professora tem, efetivamente, para levar a cabo o seu trabalho? Quais são as concepções falsas que, às vezes, o professor tem a respeito, por exemplo, do processo de ensino-aprendizagem, a respeito daquilo que deve ser ensinado em salas de aula, ou concepções errôneas adquiridas ao longo do tempo e que estão na base de atuações erradas também pelo docente, por parte dos docentes. Quais são as frustrações pelas quais o professor ou a professora passa durante o longo tempo da sua atuação? Os ciúmes, sabemos que alguns professores podem se sentir diminuídos em relação a outros que são brilhantes, que aparecem, que têm visibilidade. Quais são outros aspectos, como as diversas falhas humanas, que todos nós temos virtudes, nós também temos nossas falhas, como temos nossos erros, e isto tudo constitui insumos, matéria-prima para a construção de casos de ensino e, inclusive, para a análise e discussão dos casos de ensino. Os casos de ensino são importantes, segundo Pierre Pernaut, o grande educador, a importância dos casos de ensino, em resumo, estão no fato de que permitem induzir o professor ou a professora a relatar episódios reflexivos sobre a sua prática, portanto, de uma forma reflexiva a relatar a sua prática, porque ao ter acesso às histórias que os casos de ensino contêm, o professor pode, e nós vamos ver isso na próxima videoaula, o professor pode, tendo acesso a casos de ensino, pode refletir sobre o seu fazer, a sua ação, E, portanto, os casos de ensino têm esse grande papel indutor de reflexão. Permitem identificar a multiplicidade de perspectivas e de problemas que o professor enfrenta, os problemas que o professor enfrenta na sala de aula,
e as a multiplicidade de perspectivas pelas quais ele vê, né, a sua atuação, ele reformula a sua atuação e, portanto, progride profissionalmente, tá? As perspectivas de determinados procedimentos que ele utiliza, tá? Também permitem esboçar soluções para o enfrentamento, tá, desses problemas. Além disso, os casos de ensino permitem que o professor aprenda a descrever processos. É fácil. Descrever processos, a estabelecer relações entre conhecimentos de diferentes naturezas. Mizukami, 2002, afirma isto. Ela é a base deste assunto aqui, citada por Domingues, Sarmento e Mizukami, 2012. É um exemplo de relações entre conhecimentos. É o caso das relações que há entre conhecimentos da psicologia do desenvolvimento e conhecimentos em educação, relativos à prática pedagógica, que é voltada para o ensino e aprendizagem de vários assuntos envolvendo crianças em processo de alfabetização. Conhecer, portanto, a psicologia do desenvolvimento, né, ter acesso aos conhecimentos que a psicologia do desenvolvimento acumulou durante os vários anos em que as pesquisas na área foram desenvolvidas. Portanto, adquirir esses conhecimentos é importante para que o professor também possa fazer uma interface entre esses conhecimentos numa área diferente, que é a psicologia do desenvolvimento, e os conhecimentos em educação. Como é que os dois tipos de conhecimentos podem se cruzar, não é? Podem, portanto, ser utilizados para o entendimento da melhor maneira pela qual se deve implementar uma prática pedagógica de ensino e aprendizagem de vários assuntos envolvendo crianças na fase da alfabetização. Os cargos de ensino permitem que o professor se desenvolva profissionalmente. Aqui queremos reforçar, graças à reflexão sobre o sentido que dão à sua ação. Muitos professores, em várias pesquisas, relatam que não conseguem entender por que são professores. São frustrados, não é? Não veem sentido à sua prática. E aí muitos professores são bem-sucedidos e, portanto, conseguem entender que ser professor é maravilhoso. Não é? E a reflexão sobre o sentido que o professor dá à sua ação pode fazer com que ele passe a assumir o protagonismo no seu processo de formação. E graças à reflexão sobre as situações complexas que retrata a sala de aula, né? Problematizando-as. Os educadores gostam muito de usar essa expressão, problematizar as situações da sala de aula. A sala de aula é um verdadeiro laboratório. Isso que a nossa expectativa é que vocês possam imergir, não é? Na sala de aula. Façam um mergulho na sala de aula. Vejam quanta riqueza de elementos vocês podem encontrar na sala de aula para investigação. Ok? O processo reflexivo do qual os autores aqui falam, né, quando tratam de casos de ensino, diz respeito a um processo que ocorre na prática, portanto, na própria atuação do professor. É um processo que ocorre fora dessa atuação, porque há um momento em que o professor prepara a sua aula e é preciso refletir, então, sobre como preparar essa aula da melhor maneira possível, considerando os erros anteriores, né, para evitar que esses erros ocorram de novo. Então, é uma reflexão sobre a prática
e uma reflexão, portanto, retrospectiva, porque o professor volta-se para uma prática anterior, e é uma reflexão prospectiva, porque permite que o professor repense a sua atuação, reformule essa atuação na próxima, na próxima, na próxima vez, ou nas próximas vezes em que ele vai atuar na sala de aula. Como é que os casos de ensino surgiram, historicamente falando? A literatura registra que os casos de ensino remetem necessariamente aos Estados Unidos, a duas grandes universidades norte-americanas, uma delas é a Universidade de Harvard, principalmente a Universidade de Harvard, tá? Particularmente na sua escola de negócios, Harvard Business School, e na Universidade de Pensilvânia, na sua escola Wharton School. E, então, as pesquisas envolvendo casos de ensino surgiram por volta de 1908, há mais de um século, né, nessas duas universidades citadas. Okay? Inicialmente, os estudos têm sido voltados em direito comercial, né, e em administração posteriormente. No Brasil, no contexto brasileiro, a literatura indica que a construção dos casos de ensino ou para ensino, vocês podem encontrar estas duas expressões, casos de ensino, casos para ensino, tá? A construção de casos de ensino ou para ensino, tá? No que diz respeito, portanto, à utilização salarial ou na investigação dos processos formativos do professor é reduzida, né? O marco histórico é a década de 1970, do século passado, um marco de disseminação do método do caso, em administração e em saúde. Quando vocês lerem a expressão método do caso, entendam como a utilização tanto dos casos de ensino como ferramentas, como métodos de ensino e de investigação. A administração e saúde têm sido, historicamente, as duas áreas, né, de utilização para as quais os casos de ensino têm estado voltadas. Precisamos aqui dizer que houve um período de estagnação dos estudos sobre casos de ensino no Brasil, até que, a partir de 2007, houve um crescimento significativo de estudos na área, né? A literatura também registra que o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração deu um grande impulso aos estudos de casos de ensino no Brasil a partir de 2007. Vamos aqui agora também fazer justiça e destacar o papel importante que uma pesquisadora brasileira, já citamos aqui, falamos de Mizukami, o nome completo dela é Maria das Graças Nicolete Mizukami, o papel importante que ela desempenhou e ainda desempenha no que diz respeito aos estudos utilizando casos de ensino no Brasil. Ela é uma brilhante professora de educação, foi minha professora de doutoramento em educação na Universidade Federal de São Carlos, ainda ativa. Gostaríamos aqui de expressar a nossa expectativa de que este curso da EO Católica possa permitir, se vocês se interessarem por este assunto, inaugurar em Cabo Verde investigações sobre casos de ensino. Oxalá venha acontecer. Os temas centrais nas pesquisas educacionais sobre casos de ensino têm sido voltados ao entendimento dos processos formativos vividos por professores e à definição dos tipos e da natureza dos conhecimentos que estão na base da sua atuação. E as áreas nas quais, ou relativas às quais os casos de ensino têm sido utilizados, envolvem a formação de professores e a investigação dos processos de desenvolvimento profissional docente. Bom, muito bem, gente. O próximo tópico,
este quarto tópico, diz respeito à escrita de casos de ensino. Vocês certamente sabem que escrever não é uma tarefa fácil. Aqui não estou falando de literatura, no sentido artístico, estou falando aqui de escrever textos acadêmicos. Os casos de ensino são textos acadêmicos. Assim como escrever outros textos acadêmicos, como artigos científicos, é difícil, também o é escrever casos de ensino. Todos sabem que é preciso aprender a escrever textos, artigos científicos. É um processo longo, né? Tem que ser ensinado. Eu divulgo a ideia de que as universidades, desde a graduação, devam inserir os alunos em investigação científica e, com isso, fazer com que eles aprendam a escrever artigos científicos e, inclusive, apresentá-los em congresso. Os congressos e as revistas científicas são exigentes, não é? As revistas sérias são exigentes com relação à escrita de textos científicos, não é? E, portanto, é preciso que esta habilidade de escrita de texto científico seja ensinada, porque certamente, porque é um processo difícil, doloroso, mas leva a uma satisfação muito grande quando o indivíduo consegue adquirir a estabilidade. Quando cheguei no Brasil, eu vim com uma formação muito prolixa e eu tive a necessidade de me adaptar à objetividade requerida para a escrita de textos científicos. Bom, há uma parte do artigo científico que é o resumo. O resumo exige um particular cuidado na sua escrita, porque se um resumo, que é a alma, a espinha dorsal, né, do artigo científico, não for bem escrito, indispõe o leitor na leitura do texto, resumo, e também na leitura do trabalho como um todo. Se for muito bem escrito, aumenta a probabilidade de o leitor ler o resumo e se interessar pelo texto para a sua pesquisa. Por isso que comparamos essa mesma dificuldade entre escrever casos de ensino e escrever artigos científicos e escrever casos de ensino. Agora, o grande desafio que deve ser enfrentado na escrita de casos de ensino é conectar a ação dos personagens, se há narrativas. Nos casos de ensino, logo há personagens. Portanto, conectar a ação dos personagens ao contexto e à sequência de acontecimentos que desencadearam os problemas a serem resolvidos na análise do caso. Agora, se esse desafio for bem enfrentado, produzirá um resultado satisfatório, que é obter a máxima aproximação possível da narrativa contada, né? Narrativa, portanto, inserida nos casos de ensino, em relação à própria história real que teve como base o caso de ensino. Assim, é importante falarmos, embora de uma forma muito breve, vocês vão ter acesso aos textos que vão apresentar para vocês detalhes relacionados à escrita de bons casos de ensino. Aqui vamos falar um pouco, en passant, sobre esses aspectos que devem ser considerados. O primeiro aspecto tem a ver com a introdução do caso. Como dissemos, o caso de ensino é um texto acadêmico. Todo texto científico começa com uma introdução. No que diz respeito a caso de ensino, a introdução é a primeira, portanto, a primeira seção do artigo, e é preciso ter cuidado com a introdução, não é? É preciso, então, nesta etapa do texto, né, delimitar bem a época e o local em que se desenvolve o caso. Aqui, quando falamos de época e local, estamos nos referindo ao contexto temporal e ao contexto espacial de ocorrência do problema descrito no caso. Também delimitar os agentes envolvidos na situação específica, os protagonistas, além de indicar os fatos
relacionados à situação descrita, ainda apresentar bem o dilema, inserir informações sobre o dilema que vão permitir que o leitor reflita sobre a melhor decisão que vai ser envolvida na solução do caso, ou não, também. Às vezes não se consegue, a priori, a melhor solução do problema referido no caso. Também é preciso ter cuidado com o fechamento do caso. Aqui enfatizamos a necessidade de apresentar indicações do encerramento do caso e as decisões que precisam ser tomadas, com a observação de que o autor do caso, né, não deve informar o leitor sobre o desfecho. O desfecho do caso de ensino deve ficar a cargo, portanto, sob a responsabilidade do leitor. Ainda é preciso ter cuidado com os anexos e ou apêndices. Portanto, cuidado no sentido de disponibilizar informações, fornecer informações que vão subsidiar a análise do caso em sala de aula. Além de ter atenção à elaboração das notas de ensino. Já vimos que as notas de ensino são orientadoras, tá? Orientam o professor e os alunos na busca de respostas às questões que, por sua vez, levam, né, à solução do caso. O conteúdo das notas de ensino tem que ser bem explícito, tá? Envolvendo, por um lado, a fonte de dados, né, como são histórias baseadas em fatos, tá? Então, significa que os fatos foram levantados, né? Os dados sobre a ocorrência de um determinado problema que tem que ser resolvido, tá? Isso foi possível graças a uma pesquisa prévia, um levantamento prévio dos dados, ok? Então é preciso inserir nas notas de ensino as fontes desses dados, que podem ser entrevistas, podem ser relatórios de empresas, se aqui se tratar de caso voltado para a gestão de empresas e administração de empresas. As fontes de pesquisa podem ser pesquisas de campo mesmo, não é? E, inclusive, trabalhos, fontes podem ser, portanto, obtidas na internet, nos sites da internet. Além de ser necessário inserir, né, nas notas de ensino, ao serem elaboradas as notas de ensino, os temas que devem ser trabalhados em sala de aula na análise do caso. Outro aspecto a considerar são questões para a discussão do caso, e isso tudo tem que estar neste texto chamado de notas de ensino. É preciso sugerir nas notas de ensino um plano de ensino. As notas de ensino são ferramentas para o ensino. Então, ao escrever as notas de ensino, o autor do texto deve, portanto, sugerir um plano de ensino com a clara metodologia de aplicação e análise em sala de aula deste plano. Não poderíamos deixar de fazer referência, deixar de mencionar, nós sermos redundantes, não poderíamos deixar de mencionar as referências que fundamentam não só a construção do caso, a escrita do caso, como também que fundamentam a sua análise. Um outro aspecto tem a ver com os níveis dos alunos, né? Para os quais os casos se destinam. Dependendo dos níveis, se são alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, ou de formação executiva, dos chamados MBAs, formações, são formações pós-graduadas para quem quer trabalhar com gestão de empresas, dependendo, portanto, dos alunos serem
desses vários níveis de formação, os casos, não é, têm uma determinada forma de sua escrita. As notas de ensino, no caso. Além de haver questões, né, serem inseridas questões para a discussão do caso. Nós aqui estávamos, portanto, falando de referências que dão fundamentação teórica para o caso, é preciso considerar, e, como já dissemos, o nível dos alunos é importante ter em conta. Em resumo mesmo, geralmente, as notas de ensino devem apresentar uma descrição dos objetivos educacionais, tá? Aqui, particularmente, incluir as disciplinas a que o caso se destina, ou para as quais o caso é prestativo para análise, as possíveis atividades para análise e discussão do caso em sala de aula, e questões e possíveis alternativas para a resolução do caso. Então, são 3 aspectos fundamentais aqui, de uma forma muito resumida, que caracterizam o texto dos casos, das notas de ensino. Os principais problemas na redação de casos de ensino, né, se escrever caso de ensino é problemático, então devemos resolver logo alguns problemas que a literatura aponta como relacionados à redação de caso de ensino. Um deles tem a ver com a situação problema, período de ocorrência do caso e sua inadequação. Um problema que a literatura registra é a falta de caracterização da situação problema, em que a história é narrada. Tá? O período de ocorrência, estamos falando aqui tanto de situar o caso temporalmente, inclusive o local. Tá? Situar o caso em termos, portanto, espaciais. Né? Também um problema que a literatura registra na redação de casos é a inadequação do caso para ser utilizado numa disciplina. Aqui, evidentemente, que o problema de inadequação não é só relacionado à maneira pela qual o caso é escrito, não é? Mas pode ser que um determinado problema de um caso de ensino não se preste para uma determinada disciplina. Um problema que é prestativo para, por exemplo, língua portuguesa pode não ser prestativo para ciências naturais. Portanto, é preciso ter discernimento, né, para verificar qual é a área de aplicação adequada de um problema, de um caso de ensino. Outro problema é a ausência de relevância do caso para a identificação, relevância do caso, e isto acontece quando há falta de clareza na identificação do dilema e falta de potencial para relacionar a teoria com a prática, que é o que se quer também. Tá? Os casos são descritos com base em fatos, tá? E é preciso, então, que os fatos também têm que ser relacionados com a teoria. Não é? Um outro problema tem a ver com a ausência de informações do caso que vai auxiliar o analista a tomar decisões, tá? Decisões relativas ao dilema. Tá? E aqui chamamos atenção para a necessidade de essas informações estarem disponíveis de uma forma estruturada, de uma forma cronológica e encadeada sobre o contexto, os protagonistas, a estrutura de uma organização, tá? Ou dos comportamentos gerenciais, se tratar de casos de ensino voltados para a gestão de empresas ou administração de empresas. Um outro problema recorrente é a linguagem usada na redação do caso. Né? Assim como na redação de um texto científico se exige, né, usar linguagem objetiva, também se exige, né, o uso de linguagem objetiva na redação de casos de ensino. Mas aqui com a ênfase de que, no sentido portanto, de a linguagem envolver o aluno e o analista do caso, é preciso motivar
tanto o aluno como o próprio professor, né, para a leitura do caso e fazer com que ambos se sintam protagonistas do caso, principalmente os alunos, porque o professor utiliza o caso para ensinar, né, fazer com que os alunos adquiram determinadas habilidades, determinadas competências. Então, o aluno, na verdade, é o protagonista do caso. Ele deve, né, ser instado a sê-lo. A parcialidade é um outro problema. Muitas vezes, um autor de um caso de ensino já emite juízos de valor. Não deve fazer isso, a literatura recomenda que não faça, tá? Porque a emissão do juízo de valor, logo, é um indicativo da parcialidade do autor e não deve ser parcial. Além do estilo do texto, outro problema, não é? Bom, vocês sabem que dois autores de artigos científicos, mesmo sendo ambos objetivos, dada a sua formação metodológica, não conseguem deixar de expressar a sua idiosincrasia, a sua maneira muito particular de escrever. Isso ocorre muito. Por exemplo, se vocês lerem um texto científico de um norte-americano, tá, sobre um assunto, o mesmo assunto, não é? A mesma área, e lerem um texto científico escrito por um inglês, vão encontrar diferença no estilo. Então, isso é óbvio. Assim como um autor de um texto científico de Portugal, um autor português, né, necessariamente vai escrever esse texto diferente da forma como um brasileiro escreve. Eles, português. Ambos estão usando a língua portuguesa, porém com as suas diferenças. Mas aqui não estamos dando ênfase a essas diferenças linguísticas, estamos dando ênfase ao fato de cada autor ter a sua particularidade, o seu estilo. Agora, aqui, o estilo deve possibilitar que o leitor delimite bem o dilema com clareza. A qualidade das notas de ensino é um outro aspecto problemático que queremos enfatizar, né? O que revela que as notas de ensino são textos de qualidade? Tá? Quando há indicação de cursos ou disciplinas para os quais, né, o caso é recomendado, né? Aos quais o caso é recomendado. Tá? Quando há delimitação dos objetivos educacionais. Tá? Quando há apresentação de questões muito desafiadoras para serem debatidas com os alunos, quando há conexão efetiva entre o contexto e a literatura. Né? Um outro aspecto é a contribuição possível do caso para o ensino e aprendizagem. Tá? O caso deve ter potencial para promover a aprendizagem. Por isso é que ele deve ser escrito com o cuidado de revelar, né, o seu potencial nesse sentido. E também para promover o desenvolvimento de competências dos alunos. As áreas de conhecimento historicamente indicadas como áreas nas quais, ou para as quais os casos de ensino foram ou têm sido escritas, né, para sua utilização, são administração de empresas e educação. Não significa que sejam essas duas só, mas são as áreas mais apontadas na literatura. Na administração de empresas, portanto, os casos permitem, né, que os participantes, aqui alunos como futuros gestores, né, consigam identificar e resolver problemas gerenciais, identificar e resolver fatores de risco. No caso da educação, os casos de ensino habilitam os participantes, alunos como futuros professores, tá, a identificar e resolver problemas relacionados com o processo de ensino-aprendizagem, além de problemas de gestão acadêmica, não é? Em sala de aula, gestão acadêmica da instituição escolar como um todo, e inclusive as questões relacionadas à gestão nos diversos sistemas de ensino. Bom, gostaríamos de, nessas considerações finais, dizer a vocês, prezados formandos,
prezadas formandas, que esta apresentação é uma síntese, tá, dos assuntos, dos textos que deram suporte a esta primeira videoaula, né? Então, né, o acesso aos conteúdos da próxima videoaula, na segunda sessão, é fundamental, tá, para que vocês possam obter uma compreensão, um entendimento melhor deste assunto. Para quem nunca leu sobre casos de ensino, tá, assistir a essa primeira videoaula não é suficiente para assimilação adequada dos casos de ensino. Entretanto, é um começo. Então, mas mesmo assim, lançamos um desafio a vocês, né? Vamos agora, então, lançar um desafio a vocês, considerando que vocês já fizeram as disciplinas teóricas do módulo 1, são docentes, não é? E nós temos informações de que vocês são alunos especiais, no sentido de não serem alunos quaisquer, são professores, alguns com mais experiência do que outros, e que vocês estão engajados nas atividades que os professores passaram para vocês realizarem, como avaliação de desempenho. Então, vocês, por essas características, provavelmente poderão enfrentar este desafio que nós vamos lançar. Qual é? Que vocês tentem, pelo menos, elaborar, né, antes de assistirem a segunda videoaula, que vocês tentem elaborar um esboço. Nós estamos falando aqui de um texto de caso de ensino, mas um esboço, né, pelo menos um esboço, espinha dorsal, né, no caso, e que vocês, para isso, além do conteúdo desta primeira videoaula, que vocês leiam um artigo interessante, que é Casos para Ensino, uma descrição do caso William, tá, na referência que está aí, e essa referência também já está, ou vai estar disponibilizada para vocês, né, na plataforma. Consultem também um vídeo importante, interessante para esse da Fundação Getúlio Vargas, brilhante sobre elaboração e uso de casos de ensino no Brasil. Pensamos que isto ajudará vocês a terem, portanto, este primeiro treinamento relacionado a este primeiro assunto dentro da prática pedagógica. É um treinamento, não é ainda uma avaliação de desempenho, tá? Se vocês procederem, portanto, enfrentando esse desafio, acreditamos que vocês terão alta probabilidade de desempenho, de êxito no desempenho que esperamos de vocês, tá, nas próximas sessões. E, inclusive, chamamos aqui a atenção, inclusive, na formulação de questões que irão direcionar o trabalho final. Quem sabe, né, alguns de vocês se interessem por casos de ensino como ferramentas, tá, que podem ser úteis na investigação de processos formativos no âmbito do projeto de intervenção pedagógica que vocês irão realizar. Portanto, esse é um desafio, e as questões relacionadas à avaliação do processo, do desempenho serão depois informadas no momento certo a todos vocês, caros formandos e caras formandas. Com isto, finalizamos esta primeira aula e, então, mãos à obra no enfrentamento do desafio lançado. Até a próxima videoaula e obrigado pela atenção dispensada hoje.